Buenas, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agro 93 Podcast. Meu nome é Vini Lima, sou engenheiro agrônomo e host desse podcast. E hoje a gente vai estar falando sobre um assunto diferente. Normalmente a gente fala sobre o que é importante para o produtor da metade sul do estado do Rio Grande do Sul. A gente fala de arroz, fala de soja em várzea, milho, mas hoje o assunto é diferente, mas é tão interessante quanto, se não for até mais. A gente vai estar falando sobre agricultura no Brasil versus agricultura nos Estados Unidos. E para estar conversando comigo hoje, tem um convidado que mora já há 14 anos nos Estados Unidos. E já eu apresento ele aqui para vocês. Mas antes, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores. A gurizada da Embaá Aviação Agrícola, que está aqui conosco. Desde 1996, a Embaá é uma parceira do produtor rural aqui de Uruguaiana e da região. Agora está chegando a época dos azevens, já começou a correria, mas vocês podem contar com o pessoal da Embaá para estar auxiliando vocês nesse momento. E também, mais uma vez, eu preciso falar para vocês um novo projeto que está vindo aí, um ecossistema para quem é produtor e para quem é técnico, uma coisa diferente. Eu não posso dar muitas informações ainda, mas agora na viradinha do mês vai vir muita coisa explicando o que é tudo isso. É para quem está pronto para jogar numa nova liga. E bueno, para falar do meu convidado então, ele é engenheiro agrônomo, doutor em fisiologia e produção agrícola, é agrônomo de campo pela Bayer Crop Science no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, cofundador da plataforma AgroConnection Podcast. Então ele é um colega duas vezes, é colega agrônomo e é colega de podcast, que o pessoal da AgroConnection então trabalha com podcast, vídeos e viagens, falando da agricultura americana e internacional. Ele é natural daqui, de Uruguaiana, filho de produtor rural com raízes no arroz irrigado. É um prazer estar conversando contigo hoje, Alexandre Rosa, seja bem-vindo. Prazer é meu, Vini. Prazer estar aqui no Agro 93 Podcast. Falar bastante, então, da agricultura americana e é sempre legal. Para mim é um privilégio poder estar em Uruguaiana e poder compartilhar um pouco da minha experiência, né, com os conterrâneos, com os colegas. Então, vamos que tem bastante assunto interessante para a gente abordar aí. Maravilha. Eu já começo agradecendo a tua disponibilidade de estar aqui. Eu sei que não é fácil. Tu vieste numa correria, mas conseguiu achar um tempinho. Quero agradecer o Cristiano Chu também, que foi o cara que fez essa ponte para a gente estar aqui conversando. E, bueno, me conta um pouquinho da tua história. Tu tá já há 14 anos nos Estados Unidos, como é que tu foi para lá? Com o que tu vinha trabalhando até então? Agora tu tá numa região diferente nos últimos 2 anos, pelo que tu já me contou um pouco antes. Me fala um pouquinho sobre a tua história lá nos Estados Unidos. Com certeza. Bom, antes da gente chegar nos Estados Unidos, eu vou falar brevemente, né, como eu cheguei lá, né? Vamos dizer assim. Então, tu já falasse que eu sou aqui da região, aqui do Uruguaiana, e escolhi a agronomia quase que vamos dizer assim, por osmose, né? Eu absorvi tanto a agronomia desde cedo, a parte de vendas, né? Do arroz irrigado aqui na região. Escolhi agronomia, cursei na URGS em Porto Alegre. E, bom, e eu sempre quis ter uma experiência internacional, né? Na época, eu não tinha certeza se eu queria voltar para Uruguaiana, se eu queria, daqui a pouco, trilhar uma trajetória em uma outra empresa, pegar uma experiência, né? E é invariável a gente sempre pensar em voltar para casa, né? Mas eu queria ter essa experiência internacional e consegui, no meu último ano de faculdade, alinhar um estágio na Dakota do Norte, que é um estado muito próximo ao Canadá, bastante frio, né? E fiquei 9 meses lá trabalhando numa propriedade rural de peão, assim, fazendo a parte de maquinário, né? Operando maquinário, caminhão, o trabalho básico, assim, de lavoura, de propriedade rural. E aquilo foi... assim, da água pro vinho, a minha vida mudou muito ali, né, com aquela experiência, e eu quis, então, trilhar um caminho de, vou estudar um pouco mais, né, e decidi ir pro mestrado. Lá nos Estados Unidos, né, surgiu a oportunidade de fazer na Kansas State University, né, que é a Universidade Estadual do Kansas, onde eu trabalhei com solos, e posteriormente fui pro doutorado, né, na Universidade de Nebraska, que já também teve essa experiência, onde eu trabalhei mais com a parte de sistemas de cultivo, com planta de cobertura, a parte de déficit hídrico em milho, né? E posteriormente eu entrei na Bayer. Aí entrei na Bayer ali no estado de Nebraska também, trabalhei
4 anos ali naquela região, então eu tô fazendo a conta aqui nos 14 anos, né? Mas foram quase 8 ali no estado de Nebraska, né? Sim. Trabalhando muito com milho, soja, trigo também, plantas de cobertura. Até ano passado, então, eu ir para Califórnia, né? Fiz um movimento interno dentro da empresa. E hoje eu trabalho mais focado. Naqueles anos de Nebraska, eu era um agrônomo de sustentabilidade, assim. Eu trabalhava muito com plantio direto, cultivo em faixas, viabilidade de plantas de cobertura nos sistemas, né? E como aquilo interage com o portfólio de sementes da Bayer e também a parte de defensivos. Mas aí o movimento para a Califórnia foi exclusivamente com defensivos. Então, eu entrei num mercado de culturas de alto valor agregado, né? Então, eu falei para ti, eu tô aprendendo ainda, porque nós estamos falando de uva, nós estamos falando de amêndoa, nós estamos falando de pistache, tomate para processamento de molho. Tem arroz também, né? Nós estávamos falando... Isso é interessante, tia. Depois acho que dá pra gente evoluir mais sobre isso, né? Como é que tá essa questão da produção. Eu nem sabia que a Califórnia produzia arroz, tia. Quando a gente pensa em arroz nos Estados Unidos, eu penso ali na Louisiana, eu penso no Arkansas, acho que o Texas tem um pouquinho também, né? Mas eu não sabia que na Califórnia tinha. Na Califórnia tem o arroz japônica, né? Que é a variedade, e eles produzem muito para germinado, sistema pré-germinado, né? Então é muito mercado local, mas também exportação aí para os mercados asiáticos, né? E, enfim, essa variedade de culturas, né? Muito, como eu falei, focado principalmente em fungicidas, inseticidas, manejo, né, de doenças e pragas, num mercado de alto valor agregado, onde depois a gente vai falar um pouco sobre o produtor rural, mas aquele mercado ali me abriu muito a cabeça com relação a essa questão da rentabilidade, né? Que às vezes fica um pouco obscura, talvez, nas culturas de grão, né? Que é milho, soja, arroz e por aí vai. Às vezes o produtor não olha com tanto carinho para essa questão da rentabilidade, foca mais na produtividade, né? Que exatamente. Tu falaste em... Eu só vou puxar esse gancho para não deixar passar. Tu falaste em Nebraska. Eu tive a oportunidade de estudar lá, fiquei um semestre em Nebraska, e a quantidade de gaúcho que vai para lá, tchê. Mandar um abraço pro senhor Alencar, que é o cara mais citado, todo mundo sempre fala dele, hoje eu que tô falando. O pessoal da UFSM, como manda a gente para Nebraska? Eu acho que eles têm uma parceria muito boa ali, a UFSM com a Universidade de Nebraska, e tchê, como tem a gauchada lá, tchê. Todo mundo passa por lá. Não, e o professor Alencar é um grande amigo, mandar um abraço para ele também. A gente se encontrou tem umas 2 semanas aí, e conheço vários desses alunos que vão lá, a gente acaba interagindo, acaba ajudando também, né, por estar muito tempo por lá, então... muito brasileiro, né, cara, em geral, não só gaúcho, mas muito brasileiro vai para os Estados Unidos, e a nossa reputação como agrônomos lá, ela é muito boa. Que bom. O pessoal, a gente é muito conhecido por ser trabalhador, por ser dedicado, e assim, eles gostam muito, por a gente ter essa familiaridade também com o agro, né, que é muito parecido, tem muita coisa parecida entre Estados Unidos e Brasil quando o assunto é agricultura. Me conta um pouco do AgroConnection, então. Como é que surgiu? Eu sei que é podcast, tu estava me falando antes, vocês também trabalham com essa parte de vídeos na lavoura, que foi uma coisa que veio depois, e agora tem essa questão de viagens. Mas abre para nós aí esse leque aí do AgroConnection. Com certeza. O AgroConnection, então, ele coincide com a minha entrada na Bayer, né? No sentido de... Foi em 2021, a gente começou esse projeto, ele iniciou como um hobby, né, através do podcast, e o intuito do AgroConnection é levar a informação do agro americano ou do agro em geral, porque um dos hosts teve mais experiência na Europa, né? Então é trazer a agricultura nacional para o mercado brasileiro, né, para os agrônomos. Então o nosso público tem muito estudante, tem muito agrônomo em fase inicial, né, recém-formado, buscando sua oportunidade. Tem pessoal mais consultor, mais experiente também. E do podcast, no mesmo ano a gente criou os vídeos, né? Um canal no YouTube com o foco exclusivo de trazer informação sobre a safra americana, né? Milho e soja no cinturão do milho lá nos Estados Unidos. E, cara, foi assim, logo no primeiro ano teve um sucesso bem bacana, assim, né? Eu comparo sempre com os canais do agro, né? Não adianta eu comparar com um influencer de futebol, né, por exemplo. Não tem como. Não adianta. Mas teve uma atração muito boa. A gente criou grupo de WhatsApp, de troca de informações, né? Os vídeos, a gente teve a oportunidade de fazer alguns crop tours lá dentro, né? Onde a gente viajava 3 dias
e tentava ver condições de lavoura para trazer ao vivo, né? O máximo que dava, claro que tinha que editar o vídeo, né? Para postar depois. E desde 2024 a gente iniciou um projeto de viagens, que a gente teve alguns grupos do Brasil onde a gente não organizou a viagem, mas a gente foi meio que o guia turístico lá, ou guia do agro, né? Mas a gente realmente viu um nicho pra gente fazer o contrário. Trazer os americanos para ver, até porque o podcast e os vídeos são voltados para o público brasileiro. Sim. Então as viagens se voltam para o público americano, claro. E a gente faz essa troca, né? Que é o grande objetivo do AgroConnect, né? Essa troca de conhecimento. Então as viagens começaram, a gente fez 2, tá indo para a terceira, que começa semana que vem, um grupo do estado do Kansas, tá chegando no domingo, né? A gente recebe eles e vai girar aí por São Paulo. A gente geralmente tenta dar uma visão geral do agro brasileiro, né? Então a gente vai em São Paulo ver citricultura, café, cana-de-açúcar, celulose, depois vai para Paraná. Em Paraná a gente acaba focando um pouco no turismo, porque tem que ter um pouco, né? E aí vai nas Cataratas, vai em Itaipu. E depois a gente sobe o Mato Grosso, aí pega soja, milho, pega um pouco de gado de confinamento também, e fecha com uma palestra geral do agro com um professor ou um consultor, alguém que já está há bastante tempo naquele mercado, né? Então, a gente brinca, é o americano ouvindo o produtor brasileiro como que é a agricultura aqui, não lendo notícia em canal que às vezes nem tem um agrônomo lá para dar uma revisada, né? Então, é ouvir do produtor brasileiro a realidade e os desafios daqui para eles entenderem, né, o que a gente passa e por que a gente hoje é tão competitivo. E porque se tem uma coisa que o produtor brasileiro é bom em produzir. Eu gosto de reforçar isso. Tem produtores, tem propriedades que tem ali alguma limitação, mas da porteira para dentro, de forma geral, o produtor ele é muito bom. Então, ensinar como produzir, eu acho que o produtor brasileiro tem total capacidade. Mas deixa eu te perguntar, nessa vinda dos americanos para cá, o que mais surpreende eles, assim, que o pessoal nota, que chama atenção, que geralmente eles comentam, assim, do que eles estão observando aqui no Brasil, para traçar um paralelo com a condição deles lá? Claro. Olha, a primeira coisa que com certeza, assim, salta nos olhos deles é a nossa infraestrutura, né? No caso, eles veem o quão difícil é para a gente transportar os grãos para o porto, as próprias benfeitorias, né? Os galpões, os silos eu acho que até nem tanto, mas os próprios caminhões, né? A quantidade de soja que a gente perde na estrada. Os Estados Unidos têm uma geografia abençoada, né? Sim. Eles conseguem transportar muito por hidrovia a um custo baixíssimo, e acho que a malha ferroviária deles também é muito boa, né? Sim, realmente. E a gente não tem isso, né, cara? Nada disso. Exato. E então a primeira coisa que eles perguntam é, tá, mas vocês escoam toda a produção de soja por caminhão? Do Mato Grosso até o Porto de Santos? E eles precisam vir para cá para ver que realmente é assim, sabe? Porque eu acho que nem eles acreditam. E mesmo assim consegue ser competitivo. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, é a questão da infraestrutura. Depois, claro, vem os desafios do clima, né? Que aí quando a gente visita algum produtor rural, a gente tenta fazer um bate-papo no galpão mesmo, né? Para criar aquele ambiente, né? E os americanos estão acostumados também, eles têm as conversas de galpão. E falar sobre os desafios da produção. Daí a gente entra na questão climática, na questão da pressão de doenças em soja e milho, por exemplo, entra na questão das flutuações de precipitação, né? Chove 300 milímetros numa semana, fica 40 dias sem chover, e lá não é assim. Para eles não é assim. Como tu falou, eles são abençoados, eles têm solos muito bons, muito férteis. Eles têm clima praticamente perfeito, ou muito previsível, eu diria, né? Tu tem a estação certinha de inverno, tu tem a estação chuvosa, que é primavera e início do verão, tu tem um outono seco, que facilita muito a colheita e a armazenagem, né? Eu não sei se tu teve a oportunidade de ver lá em Nebraska, mas quando chega no pico da colheita do milho, principalmente, muitos grãos ficam a céu aberto por um curto período de tempo, né? Às vezes viraliza uma imagem, olha aí como é que... Os caras têm a garantia que não vai chover. Não vai chover, né? Então... Eu lembro de uma aula que tinha um mapa de Nebraska, assim, e tinha como se fossem as curvas definindo a precipitação em cada ponta, em cada faixa, já tinha mais ou menos uma previsão de precipitação em cada faixa do mapa ao longo do ano. Então, tipo, cara... Imagina
São Paulo, Mato Grosso ainda tem certa previsão de precipitação, mas a gente aqui no Rio Grande do Sul, que não sabe quando vai chover, que não tem estação chuvosa definida, que o El Niño é uma loucura, que ano neutro então é a pior coisa. Imagina tu ter um mapa bem certinho desenhado e tu mais ou menos ter uma previsão de quanto vai chover ao longo do ano, a distribuição dessa chuva, e tu saber que vai acontecer mais ou menos isso, né? Eu uso muito esse mapa em apresentações, em palestras, e além disso, né, tem a questão da irrigação, né? O fácil acesso à irrigação. O estado de Nebraska é um estado que tem mais pivôs que o Brasil inteiro, né? Pois é. Aí tu vai para Califórnia, o estado chove 300 milímetros no ano, né? Concentra chuva no inverno, o verão todo é 40 graus, seco, né? Tem, inclusive, muito risco de queimada por ser tão seco, né? Mas eles têm acesso à água, né? Seja via os arquidutos que levam do norte até o sul do estado, água de gelo. Tem aquífero também, mas é mais de gelo, né? Sim. É um sistema muito organizado, a gente pode até falar depois em como funciona, mas é isso, assim, quando entra na parte climática, aí eles ficam mais impressionados também, né? Claro. Por questão desse desafio, dessa imprevisibilidade do clima. Mas também ficam com inveja da questão da safrinha, né? De fazer duas ou 3 safras. Então eles ficam, nossa, que sonho. Porque eles no inverno, o que quer? Juntar neve, quem tem gado daí ainda tem alguma atividade, mas se não... Mais confinamento daí, né? Exato. Só para não deixar passar, vamos falar um pouquinho, Tio, sobre o arroz ali na Califórnia, como é que é? Mais híbrido? Eu acho que só híbrido eles trabalham, né? Sim. E pré-germinado. Tu tens informação com relação à produtividade, como é que é a produtividade deles? Esse arroz é para consumo interno ou eles mandam pro México, como fazem com o restante? Cara, o arroz o arroz nos Estados Unidos ele tem diferentes regiões, né? Tem o longo fino, que é o mesmo nosso aqui, ele é mais produzido ali Louisiana, Mississippi, Arkansas, né? Um pouco no Texas, tu comentou, a gente estava falando mais cedo. E na Califórnia é o Japônica, né? Tá. O grão, né? Que é produzido lá e via sistema pré-germinado. Muito desse arroz tem o mercado interno, né? Para sushi, para... cozinha oriental e alguma coisa assim é exportado para a Ásia, né? E eu tô aprendendo ainda a questão do arroz ali, mas até eu tava brincando com o pai falando, mas as lavouras lá são feias, porque eles têm muito escape, assim, mesmo no sistema pré-germinado, né? Eles têm bastante escape, assim, muita dificuldade com capim-arroz e arroz vermelho, principalmente, essas duas aí. Então é muito difícil ver uma lavoura limpa, sabe? Aviação, né? Se usa muito por questão de ser pré-germinado. E é engraçado porque é um estado, que nem eu falei, que tem uva, tem amêndoas. Claro que eles concentram a produção de arroz no norte da Califórnia ali. Então eu fico em Sacramento. Se eu dirigir para o sul, eu vou ver pomar. Se eu sair para o norte, é arroz, cara. Eu vou ver arroz por um bom tempo. Então, onde está concentrada aquelas lavouras, não vê tantos, mas tem pomares. Sim. Então, isso é uma dificuldade de aplicação. A oxina sintética, né? Os de camba, 2,4-D, não pode, né? Mas tem essa convivência, né? Da época do arroz e os pomares são perenes, né? Então, pois tem pomar ali cuidado de 20 todo, anos, né? Então, é bem diferente, assim, mas a gente vai entendendo aos poucos. Produtividade, em torno de 9 mil quilos. Não é ruim, boa, não é ruim. Boa. E é engraçado, né? Eu nasci aqui em Uruguaiana, filho de produtor, conheço bem. E, cara, lá eles têm dores parecidas, assim, né? No mercado interno, o arroz não é uma commodity que nem soja e milho, então tá sempre... O produtor sempre muito resguardado com relação a preço, muito preocupado com a questão de preço, né, a dinâmica de preço. E é um mercado que está em baixa. Então, eu sei que aqui a gente está passando por um momento bem difícil. E lá também, produtor com margem baixa. Eu acho que está no mundo todo, né? Tá todo mundo meio exprimido no mundo do arroz. Não muda. O arrozeiro sofre em qualquer lugar. Cara, eu ia falar isso, né? Lá e aqui, muito parecido, assim, as conversas com o produtor têm o mesmo tom, assim, de preocupação. Sim. Com questão de preço e tal. Então,
Bueno. Só é inglês, né? Só a língua. Fora isso é o mesmo papo. Exato. Pra gente entrar um pouco aqui, como que é as diferenças de manejo que tu enxerga a questão de lavouras? Aí dá pra gente falar da tua experiência mais no Corn Belt ali, de lavouras de grãos. Como é que é o produtor lá e aqui? Quem que é mais tecnificado? Claro. A primeira coisa, assim, quando a gente fala do produtor americano ou do Corn Belt ali, é que as estações são muito definidas, como eu comentei, né? A gente tem inverno rigoroso com neve. Essa neve do inverno é muito importante para manter aquela umidade do solo pro ano inteiro, né? Ou pelo menos por uma boa parte do ano. Porque imagina, é como se fosse uma chuva mansa. Né? Cai ali, tá congelado, ela degela aos poucos e vai incorporando no solo, né? Então são solos pesados, seguram muita umidade, né? Então já começa por aí. Aí tu entra numa primavera que tudo pode acontecer. Pode ser seco, tem muito vento, que atrapalha muito em aplicação de defensivo, para dessecação principalmente. Chega o plantio em maio, se não choveu, aí começa a virar um problema. Quem tem irrigação, irriga. Quem não tem que rezar. Mas na maioria dos anos, a questão da germinação não é o problema. Se tem as chuvas, como a gente estava falando mais cedo, eles são abençoados. A chuva ali por abril, maio, junho é o período que mais chove, e coincidentemente é quando se planta. Então, tu pega, por exemplo, Nebraska, Kansas, que tem soja e milho, né? A soja lá tá se vendo uma tendência de plantar mais cedo. O pessoal vai perguntar, mas e o risco de geada tardia? A soja, tu planta a soja início de abril, ela vai demorar uns 22 dias, uns 20 dias, bota aí 3 semanas para emergir. Então tu já sai, por mais que tu planta ali cedo, tu já sai daquele risco de geada no cedo. E o milho o pessoal tá jogando mais para frente, porque ele é um pouco mais flexível com relação à produtividade, plantando mais tarde, né? Então, claro que vai variar de norte a sul ali no cinturão, leste a oeste, mas tu pega a questão eu falei, Nebraska, Kansas, as Dakotas, o milho e soja é isso aí, não foge muito disso aí em época de plantio. Tecnologia, cara, eu acho que a questão de maquinário não tá tão longe, sabe? A gente aqui tem acesso a maquinários muito semelhantes, e eu acho que aqui no Brasil a gente vê muito a atenção para plantabilidade, que eu acho que o produtor brasileiro é mais tecnificado, ou pelo menos se importa mais com essa parte, e realmente tem que, né? Para mim, o plantio é a operação mais importante do ciclo, tá? E para eles, às vezes, se peca, no sentido assim, eles preferem botar mais semente para garantir do que tu daqui a pouco fazer um ajuste fino, até economizar, né? A gente tá falando soja colocando 250, 300 mil plantas por hectare, né? Quando aqui tu acha que é uma coisa cultural, vou tentar traçar um paralelo, eu vejo o produtor aqui, quando o cara planta meio ligeiro e tem que plantar, é porque ele tem uma área maior do que a capacidade do maquinário dele, então tem que tocar. Sim. Tu acha que lá, de repente, é por isso? Ou é cultural? Não, mesmo um cara bem organizado com maquinário, ele quer tocar porque, sei lá... As duas coisas. Mas tem a questão, o componente do tempo, né? Porque a janela, às vezes, é curta. Sim. Porque se tu pegar uma primavera chuvosa, eu falei solos pesados. Eles não secam em 2 dias. Né? Se tu tiver uma chuva de 25 milímetros, tu precisa de uns 3, até 4 dias, dependendo da época do ano, se é frio, né? E tal. Sim. Então, aí tu vai apertando essa janela. Daqui a pouco tu tá plantando soja final de maio, aí tu já começa a entrar numa questão assim, será que vai valer a pena, sabe? Será que não é melhor já fazer milho tudo, mas aí tu já comprou a semente, como é que faz? Então aperta o sapato nesse quesito. Então pode ser muito pela questão de tempo e também cultural. Às vezes, até eu fiz umas anotações antes, né? O perfil deles... De produtor americano, eles são muito conservadores, assim, nas práticas, né? Então, é bem difícil mudar uma prática agrícola lá, sabe? Acho que demora algumas safras, alguns dias de campo para poder entrar na cabeça, o produtor dar uma pensada, ver, será que vale a pena eu fazer isso? Então, não é tão fácil mudar a cabeça do produtor lá, né? Então eu acredito que essa questão da densidade de semeadura, que para mim é uma das grandes diferenças, assim, né? A quantidade de semente por área, principalmente em soja, né?
deles usarem muita soja. E aí, bom, que mais? Eu acho que o acesso à irrigação, a gente comentou, né? Uhum. A questão de Nebraska ter tanto pivô e claro, não é que assim, o cara liga o pivô e pode usar o quanto quiser. Uhum. Tem uma região do estado que pode, ali Lincoln, onde tu morou, pode liga o pivô. A Califórnia, acho que tem mais área irrigada que o Nebraska, não é? Sim. O Nebraska, acho que na época que eu tava, era o terceiro maior estado em área de irrigação e o primeiro em produção de milho, em área de milho. Isso. E a Califórnia, acho que era o primeiro em área de irrigação. É isso aí. Eu falo de pivô central Nebraska, mas aí a Califórnia usa muito gotejamento, inundação, né? Vê, às vezes, videiras, né? Tem os camalhões, né? E a inundação. Mas sim, em área irrigada, Califórnia. A Califórnia não tem como fazer sequeiro. Sim. Não tem como. O Vale da Califórnia chega a 100... eu ia falar 100 Fahrenheit, 40 graus todos os dias, sol rachando, todos os dias de maio a outubro, não tem uma nuvem no céu. Como é que, né? Não tem como... É quase Uruguaiana e Barra do Quaraí, é parecido. Tipo isso. Mas aqui é mais calor, hein? É mais calor. A sensação térmica uruguaiana, acho que ganha. Não é bagual. Mas é isso aí que tu falou. Exatamente. Como é que é o produtor com relação ao tamanho de área? Tipo, tu vê grandes propriedades, não tanto assim, é muito concentrado na mão de poucos, como é que é isso aí? Não, lá a gente tem um sistema familiar, assim, né? É uma agricultura familiar de commodities, vamos botar desse jeito, né? Acho que aqui a gente tem uma visão que a agricultura familiar é... Hortifruti e tal. Lá o que eu quero dizer com isso? Vamos supor, o produtor, né? O pai de família, ele é o cara que está operando o maquinário, ele é o cara que vai no banco, ele é o cara que vai comprar, vai vender, vai negociar. A esposa, né, vai ajudar também, seja dirigindo um caminhão para levar na colheita, né, para levar o grão pro elevador, né, pro benefício e tal. Os filhos, desde cedo, entram na atividade, né, tu vê, a partir dos 12 anos, a criançada ali, tu já consegue tirar uma permissão para dirigir caminhonete, carro em geral. Eles fazem isso não só para a pessoa ajudar na fazenda, mas, por exemplo, para o filho poder ir para a escola. Então, ele pode pegar o carro e ir para a escola. Ele pode dirigir dentro da propriedade. Eu não sabia disso. E pode ir para a escola com 12 anos. Legal. É aquela coisa, tem que facilitar a vida, claro, né? Mas essa deveria ser a função do governo de uma forma geral, né? De facilitar para que as pessoas consigam produzir e ter mais resultado. Exato. E, tipo... Funcionários, então, poucos funcionários. Poucos. E áreas relativamente pequenas. O que deve ser uma área média? 100 hectares, menos que isso? Eu diria que em média, vamos colocar aí 300 a 400 hectares. Ali em Nebraska, por aí. Daí Califórnia é menor, porque é outros cultivos, né? Mas milho e soja isso aí. E o pessoal na família consegue tocar em uma área de 400 hectares. Vou te dar um exemplo. Quando eu fui para Dakota do Norte, eu fiquei numa propriedade que eles são 3 irmãos. Cada irmão... planta em 6 mil hectares na Dakota do Norte. Nossa. Aí lá daí já é áreas mais extensivas, maiores, né, e tal. E tudo pingado, não era uma fazenda só, né? Tipo, a gente viajava para diferentes municípios, assim, e a gente tocava esses 6 mil hectares em 5 pessoas, cara. 5, 6 pessoas. De maquinário, assim, eu lembro que eu colhia. Aí tinha um ucraniano que colhia e o dono da fazenda colhia. Nós éramos 3 em colheitadeira. Aí o meu amigo brasileiro que a gente foi junto ficava no graneleiro. Aí era só um graneleiro para as 3 máquinas. Então ele não parava, né? E mais 2 no caminhão. Então quantos deu aí? Deu 5, né? Ou 6. 6. 3, mas um graneleiro e 2 no caminhão. Isso, 6. 2 no caminhão também não parava. Então era por aí. Aí a esposa dele, ela fazia toda a parte de contabilidade, né? Fazia também a questão, a gente às vezes escolhia até... Cara, como eu te falei, lá no outono é seco. Então a gente tocava, às vezes, até 11 horas da noite, assim. Não começava a dar umidade, né? Então ela ajudava, às vezes, a fazer a janta, trazia a janta para nós no campo e tal. Então, todo mundo envolvido, né? Todo mundo envolvido na produção. Isso, e aí tamanho de maquinário também daí nesse caso aí, tratores maiores, coletadeiras maiores. Esse caso era uma exceção, né? Um produtor muito grande, trazia agrônomo de outros países, né? No visto H2A. Isso eu até ia falar, né? É difícil tu ver
produtores contratando um funcionário permanente. Eles fazem muito contratos de safra, né? E esses contratos de safra geralmente são com pessoas de fora. Brasileiro, África do Sul, Ucrânia, países que têm uma veia agrícola de grãos, que já tem uma experiência para operar maquinário ou dirigir caminhão, né? Que são as duas demandas principais. E então eles acabam pegando esses profissionais que vão, sei lá, o cara vai de maio a novembro. O cara fecha a sua safra, volta, daí depois ele pode voltar a fazer mais um ciclo. Eu não sei se tem um limite de quantas safras pode fazer, mas é bem comum, assim, o pessoal ir e ficar uma safra. É uma agricultura bem diferente, né? Porque se pensar aqui, a gente mesmo que trabalha mais arroz, que a gente praticamente não tem cultura de inverno, né? Aqui pega Uruguaiana, Barra, Itaqui, Alegrete, tem o gado, mas às vezes ainda é separado, né? Granja e estância. A gente tem praticamente só o arroz, no inverno não tem nada, mas mesmo assim tu tem uma equipe pro ano inteiro, né? E geralmente bastante gente, porque arroz demanda, né? Tem muita atividade. Claro, a irrigação. Mas é diferente a mentalidade, né, tia? A forma de organização. Por falar em mentalidade, vamos tocar nesse ponto, tia. Qual que é a diferença de mentalidade, de preocupações do produtor de lá com o produtor brasileiro? Isso é interessante, né? A questão da mentalidade deles. A gente estava falando um pouco antes sobre, vamos supor, o produtor lá... Aqui o pessoal fala muito de produtividade, vamos produzir 100 sacos de soja, vamos bater recorde, enfim. Pela minha experiência, eu vejo muito produtor lá focando na rentabilidade da lavoura, né? Na propriedade. Então, os próprios exemplos que a gente falou até então, agricultura familiar, onde cada membro da família tem uma função, se envolve, eu acho que já diz um pouco do quanto eles não é cortar gasto, mas é ser eficiente com os recursos que tem, né? Então, tu pega uma questão assim, os insumos, raramente alguém vai economizar, vou comprar um híbrido aqui não tão produtivo, ou porque eu quero que tá mais barato. O pessoal não faz isso. Ou vou cortar o adubo. Vou cortar o adubo. Tu não vai ver o pessoal fazer isso, né? Deixar de fazer herbicida. Claro que tem a vantagem lá, tem poucas doenças, insetos que afligem, então esse custo realmente ele não existe, mas tem todo o custo da irrigação, de pivô, de energia elétrica e tal. Mas eu diria que todos esses insumos eles são muito bem contabilizados para trazer o resultado que o produtor está mirando. E então eu diria que a primeira questão é a rentabilidade, assim. Mas aí entram, claro, se a gente pensar... E outra mentalidade, eu acho que eles são muito eficientes no uso do tempo. No sentido seguinte, como tu tens janelas de plantio curtas, tu tens... às vezes daqui a pouco tu tá na colheita, é raro tá na colheita, mas se chover, se atrasar, eles entram num modo assim, cara, vamos virar a noite, tem que tocar. E aí eu acho que o fato de ser familiar facilita muito. Claro. Porque não foi uma nem duas vezes que a gente colheu até 2, 3 da manhã, plantou, a gente fez lá na estação mesmo, cara, chegava na época de plantio. Às vezes a gente pensava, não era nem porque ia chover, mas a gente pensava, cara, vamos terminar. Porque é maçante, imagina tu ficar um mês plantando, cansa, né? E aí a gente, vamos tentar fazer em 2 semanas. A gente organiza, assim, o time faz, sei lá, 12 horas cada time. E aí, às vezes, a gente tinha umas noites que a gente virava, que é o time da noite e o time do dia, para otimizar a atividade. Então, muitas das discussões ao redor de quanto tempo vai demorar para fazer uma atividade para ser muito eficiente no tempo. E aí eu imagino que a tomada de decisão ela também tem que ser rápida. Independente o que for, tu não pode perder muito tempo pensando, o que eu vou fazer depois, e olho isso, e olho aquilo, porque às vezes acontece, né? O cara parece que dando volta. Para tu ser eficiente no tempo, a tomada de decisão tem que ser rápida e assertiva. Vamos fazer isso, vamos organizar e vamos pegar. E eles são bons nisso. Eu acho que eles têm um treinamento desde cedo, né? Eles se envolvem muito cedo com essas atividades, né? Bom, eu dei o exemplo ali, com 12 anos já consegue dirigir, com 12 anos já participa. O americano, ele tem a questão financeira, né? Bom,
país capitalista, a questão financeira, o pessoal aprende muito cedo, trabalha desde cedo, né? Então valorizam muito a questão do dinheiro e do tempo. Sim. Né? Tu sabe que tu falaste que eu anotei pra gente ir um pouco mais a fundo, que no Brasil, normalmente o produtor tá mais pensando em produtividade. Que nem tem, por exemplo, o pessoal que fala em 100 sacos de soja. Sim. E lá eles olham mais a rentabilidade. Sabe que eu vejo muito assim, ó, tu chegar e perguntar para um produtor quanto que ele produziu, ele vai te dizer, faceiro, colhi 220 sacos de arroz por hectare, ou colhi 80 sacos de soja. Mas tu perguntar para o produtor, quanto que te sobrou qual foi a tua rentabilidade nessa área, ele já fica desconfiado, por que tu quer saber do meu ganho? E às vezes também o produtor parece que quer plantar área grande. Aqui, vamos falar do arroz, não é uma crítica, é só um comentário que eu vejo. O cara quer dizer que está plantando 2.000 hectares, quer dizer que está plantando 3.000 hectares. Mas quanto dessa área realmente é uma área própria para o cultivo? Porque no meio do teu talhão lá, vamos pegar um talhão de 100 hectares, talvez tu tenha ali 10, 15, 20 hectares, que tu sabe que é uma área ruim, uma área braba, é ruim de irrigar, é um pedaço de pedra, a fertilidade é mais baixa. Por que tu não tira fora esse pedacinho do teu talhão ali e foca na tua área melhor? Porque aquele pedaço tá te roubando produtividade e te roubando média. Não, mas daí como é que eu vou reduzir a área? Tipo, às vezes eu vejo um pouco isso, sabe? Tô quase fazendo um desabafo. Sim. Mas eu vejo o produtor focando às vezes muito nisso. Ele quer dizer que colheu bem, né? Ele fica faceiro e eu acho que é importante focar nisso. O produtor tem sim que focar em produtividade, mas eu acho que ele tem que focar muito em eficiência, que foi uma palavra que tu usou. É tu ser mais produtivo por unidade de área. E eu vou falar aqui uma coisa que eu já repeti várias vezes. De forma geral, daqui a pouco se o produtor ele consegue mapear bem a área dele, ele consegue reduzir ali uns 20% da área, tirando fora pedaço ruim, pedaço que rouba a média, e produzir uns 20% a mais. E no final a produção vai ser a mesma. Vai produzir mais ou menos a mesma coisa, só que numa área 20% menor, então é menos custo, vai sobrar maquinário, vai sobrar gente, vai sobrar água. Tu é da região, quantas vezes o produtor planta uma área maior do que ele tem capacidade de irrigar? A barragem é para 150 quadras, ele planta 200, contando que vai chover, e se não chove. E, eu acho que eficiência, eu acho que essa é uma palavra que a gente está vivendo um momento de crise e o produtor vai ter que olhar cada vez mais para isso, ser mais eficiente. Cortar custo de forma inteligente, não é cortar adubo, não é cortar o híbrido para colocar um que é mais barato. Daqui a pouco é tu conseguir ter uma operação mais eficiente, é tu cortar o retrabalho dentro da propriedade rural, é tu cortar o desperdício de diesel, é o tempo que tu leva às vezes para fazer alguma prática. Eu vou te dar um exemplo que me ocorreu enquanto tu falava aqui. Quando eu estava lá em Nebraska na estação, o gerente da estação e o gerente de operação também, o gerente da estação e o gerente de campo, vamos dizer assim, né? Dois caras assim, o que sabem de agronomia, de milho, de equipamento, assim, eles respiram aquilo, sabe? Eu brinco, o hobby dessas pessoas no final de semana em feira, criar porco. Eles estão sempre envolvidos, cara, sempre envolvidos com água. Tudo, os filhos produzem batata doce no quintal, tudo tem agronomia. Mas enfim, o que eu queria dizer, com relação à eficiência, a gente tinha as discussões técnicas e Nebraska, né, tem aquele mapa de chuva, ali onde a estação fica, chove 500 milímetros por ano, e então tem anos que é muito seco, chove menos, e os talhões, né, a gente tinha certinho o que cada talhão, qual era o potencial mais ou menos de cada talhão. Esse talhão é mais compactado, o que a gente vai fazer? Vamos botar um híbrido que se adapte àquele talhão, daqui a pouco vamos fazer um trabalho de solo, vamos incorporar um esterco para melhorar a fertilidade. Então, cada talhão a gente tinha detalhado, assim, por exemplo, tem um talhão que, cara, esse talhão tem muita infestação de daninha, vamos plantar mais cedo. Aí tem o talhão ali, não, esse solo aqui é mais pesado, dá para botar um pouco menos de semente. Então, tu tinha uma estratégia para cada talhão da estação, uma estação de 150 hectares, né? A gente tinha que planejar. Então era como se fosse várias mini fazendas, né? E então o produtor, eles fazem isso, né? Eles conhecem muito bem a lavoura que eles estão.
Então, volta pro teu exemplo. Às vezes o cara planta 2.000 hectares, mas ele conhece 500. E as outras 1.500 ele faz o mesmo manejo, mas tem toda a variabilidade, né? Então, eu acho que eles têm muito na ponta do lápis, assim, o detalhe de cada talhão, o como que tu vai tirar o máximo de cada um. E, de novo, não vai ser tudo, não vai ser a mesma receita, né? Para tudo aquilo ali. Então, é isso que eu me refiro à eficiência, né? Não, eu concordo, concordo 100%. A gente estava falando mais cedo, assim, ó, eu vejo que a agricultura, ela passou por algumas fases, tá? Eu vou falar, a primeira que eu vejo, bem antigamente, o produtor só precisava plantar e colher. E ele conseguia ter resultado. Depois, ele precisava plantar e colher bem para ter resultado. Precisava ter altas produtividades. Agora, eu acho que além de plantar e colher bem, ter alta produtividade, ele tem que ser mais eficiente. Ele vai ter que cortar custos onde deve cortar custo, ele vai ter que saber comprar bem os insumos no melhor momento, ele vai ter que saber vender bem os insumos, aí vai ter que estar de olho em Chicago, em China, mas vai chegar nisso. Talvez ainda não está nesse ponto, mas eu acredito que vai chegar nesse ponto. Porque o agro mudou de uma forma geral. A coisa está muito mais dinâmica. E quem não entender isso aí, não começar a ir para esse outro lado, tem grandes chances de ficar pelo caminho. Então é um alerta. Por exemplo, ali agora que eu estou na Califórnia, né, culturas de alto valor agregado, eles têm muito conhecimento do mercado consumidor. É uma coisa que eu estou aprendendo. Às vezes a gente lida mais com commodity, a gente não presta muita atenção porque a gente não é pago por qualidade de grão ainda. Mas tu pega a China, já começou a encrencar agora, né? Pois é, exato. Então tu pega esses mercados de amêndoa, de uva, de tomate, eles sabem o que o consumidor final quer. Então, muito desses produtos são exportados para a União Europeia. Eles sabem, por exemplo, eu vou botar uma aplicação de Flopiran lá, eles sabem qual é o máximo que eu posso pôr na cultura para não ser barrado numa exportação, porque aquele é o mercado que está comprando. Então eu estou começando a aprender assim como eles têm essa visão global, pelo menos do consumidor final, né? Que nesse caso é a União Europeia, né? Para o principal exportador. Mas eu acho que os grãos, as commodities também vai migrar para uma coisa mais assim. Todo mundo vai ter que estar bem ligado com relação a como é que está o mercado para te posicionar bem nele. Porque, às vezes o produtor, ele acha que para ganhar dinheiro, ele pensa em escala. Porque antes era muito assim, tu tinha que ter escala para ganhar, né? Agora eu acho que não. Eu acho que, de repente, dentro da própria área dele, ele conseguindo se reorganizar e se rearranjar, tem muito espaço para tu ganhar dinheiro com mais eficiência dentro da tua propriedade. Sem precisar aumentar tamanho, sem precisar contratar mais gente, sem precisar comprar mais maquinário. É só fazer alguns arranjos dentro da própria propriedade. Para nós indo um pouco mais adiante, tu já falou um pouco sobre, que nem, por exemplo, a permissão para dirigir do jovem, né, da criança. Sim. Como é que é a questão do governo, essa relação do governo com o agricultor? Tem algum tipo de subsídio? A questão logística lá, o governo ajuda muito com boas estradas, com boa condição. O asfalto chega na porteira do cara, né, tchê? Não, estrada de chão não existe praticamente, né? Não sei se tem algum tipo daqui a pouco do governo enxergar o produtor como um ativo e valorizar, porque aqui é quase que o contrário disso, né? Eu antes de vir para cá, eu tava escutando um podcast que a gente gravou da viagem, uma viagem que a gente fez com os americanos aqui no Brasil em 2024. E a questão é que esse grupo que está vindo semana que vem, eles fazem parte de uma associação de produtores, mas não é uma associação de produtores necessariamente que nem a gente tem aqui, é uma associação de liderança de produtores. Então todo ano eles entra uma turma para aprender como que é liderar no agro. E aí já fazem, sei lá, 30 turmas, já faz 30 anos que eles têm esse programa. E, se não me engano, é um programa bianual, onde no primeiro ano eles fazem uma viagem para Washington, D.C., né, na capital, para interagir com parlamentares do agro ou pessoas que geram as políticas pro agro. Isso é só um exemplo, porque eu vejo isso também na Sociedade Americana de Agronomia, na Sociedade Americana de Solos, e onde existem movimentos que desde quando tu é estudante de agronomia,
tu é convidado ou se envolver nessas associações, tu vai para Washington DC, tu vai interagir com parlamentares, tu vai expor a opinião, as demandas do teu estado, do teu condado. Então, eu acho que desde cedo existe uma aproximação do produtor com os políticos nos Estados Unidos, porque realmente lá eles têm a questão do protecionismo, né? Que aí entra subsídios. Os seguros agrícolas lá são sofisticados e atendem quase qualquer condição de perda de lavoura, vamos dizer assim. Eu vou falar sobre algumas. Então, eu acho que essa é uma grande diferença. Eu, não sei se tu teve uma experiência diferente, mas eu não tive contato nenhum com político durante a minha faculdade, entendeu? E às vezes aqui a gente encara como uma coisa, às vezes, negativa, né? Não quero me envolver com política. Mas a questão não é se envolver com política, é se envolver com o que está sendo decidido, né? Tu poder ajudar o teu grupo, né? Os teus produtores, a tua região. Então lá eles fazem muito isso e muito bem. Mas aí a gente entra, né? O quanto o governo é próximo do agricultor, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na fazenda, uma das primeiras coisas que me saltou aos olhos assim foi abastecendo as máquinas com diesel rosa. Aí eu, que legal. Por que é rosa? Porque esse diesel é subsidiado. Então tu não pode usar esse diesel no teu carro, na tua caminhonete. Né? Não pode andar pela estrada com diesel rosa e tem fiscalização. Se pegarem, aí a multa dá ruim. E aí aí mais recentemente a gente vendo a parte de seguro agrícolas, assim, como eu te falei, tem para quase todos os tipos de problema climático, mas, por exemplo, geada, mas um que me marcou eu acho que chama Prevent Planting, que seria o plantio preventivo, que nada mais é o seguinte, tu vai plantar soja e passou da janela, porque choveu, teve alguma condição climática que te impediu de plantar soja no período recomendado pelo zoneamento. Aciona o seguro, eles te pagam a média dos últimos 5 anos de produtividade. Então tu fica um pouco mais tranquilo, né? Sim, né? Que maravilha, né, tia? Então esse é o Prevent Planting. Eu lembro em 2019, teve muito assim, porque choveu demais e empoçou a água, os caras não tinham como plantar. Até um pai de um amigo meu, cara, ele ficou sem plantar, imagina. Ele ficou chateado porque é a atividade dele, né? Mas pelo menos ele estava seguro financeiramente, né? Mas eu acho que isso também é uma diferença cultural agora, tipo, porque assim, que a gente tava falando, por exemplo, do diesel rosa, e depois eu vou trazer esse exemplo do seguro também. No Brasil, ia ter nego que ia pegar e ia botar o diesel rosa na caminhonete. Claro. Porque, não, vamos aproveitar. Tá. Mas, cara, lá não. Lá a questão cultural se não pode, não pode. E tu é fiscalizado, e se dá ruim, dá ruim. Aqui não, aqui se tem uma cultura, aqui no Brasil eu digo, tá? Não é com o produtor, não eu vejo do povo brasileiro geral, de forma geral. De tipo, tu tenta burlar ali e não dá nada. E se dá bem pouquinho, porque também o governo também é permissivo na hora de te cobrar de volta, tipo, na hora de te fiscalizar ou na hora de... Essa questão do seguro mesmo, tia. Eu tenho certeza que o cara não plantou e não conseguiu plantar e ele deve ter ficado extremamente chateado e deve ter se sentido mal. Tipo, ele não vai ter um espertinho que, tipo, não vou plantar aqui, vou ficar frio e depois eu aciono o seguro e tá tudo bem. Tipo, eu vejo muito uma questão cultural com relação a isso, que nós, como brasileiros, a gente tem que mudar, né? A gente tem que mudar essa cabeça a gente... Não estou dizendo que todo mundo faz errado, não é isso, mas de forma geral, se pegar a cultura brasileira é diferente. E eu acho que a gente também pode aprender muito com relação a isso. De o certo pelo certo e o que é errado tem que ser punido. Né? E lá isso acontece de verdade, né, tia? Não tem choro, não tem arrego, né, tia? E as punições são pesadas. Eu vou te dar um outro exemplo. Ali em Nebraska, né, a gente falou da irrigação por pivô e Nebraska tem um aquífero, o Ogallala, que pega Nebraska, pega Colorado, Kansas, Oklahoma, Texas, né? É um dos maiores aquíferos do mundo, né? E ele, em Nebraska, ele é mais superficial, então facilita muito a puxar a água ali, né? Do aquífero. Só que eles têm alocações de irrigação. O que são alocações? Tem regiões do aquífero que tu pode usar, vamos supor,
200, eu estou dando um exemplo, tá? Não necessariamente é esse valor. Mas, sei lá, tu pode usar 300 milímetros em 5 anos. Essa é a alocação daquela região para aquele condado, aquela região do estado. Outras vai ser 350, 400, aí, às vezes no leste, como eu falei, às vezes nem tem. O que acontece? Tu faz esse contrato de outorga para 5 anos, 300 milímetros. Não é que tu pode usar 300 milímetros por ano, é total. No total, né? Então são, sei lá, 60 milímetros por ano. Se um ano tu usar 120, no outro tu vai ter que tirar o pé. E se não cumprir, tu perde a outorga, o direito daquela propriedade de usar água. Não pode mais irrigar. Então o valor da terra vai lá puxar para baixo, o cara se inviabiliza, né? Então são punições pesadas. Agora eles estão tendo muitas discussões com relação... por exemplo, Kansas, os estados do Kansas e Oklahoma reclamam de Nebraska, não, vocês usam toda a água e a gente não tá ficando com nada, tá se exaurindo, né? De fato, assim, porque a velocidade de uso é menor que a velocidade de reposição. Então é um problema que tá aos poucos se acentuando. Outro problema, tem estados que estão proibindo o uso de atrazina, por causa que tem na água e aí tem pressão, não dá mais para usar. Então tem alguns estados que proibiram a atrazina. Eu lembro que tinha uma discussão com relação ao uso de nitrogenados por causa do assoreamento de rios, nitrato na água também. Exato. Então eles têm, não é que é um paraíso, assim, tem problemas que estão começando a aparecer e que eles vão ter que lidar aí nos próximos anos, assim como a gente tem também, né? Então não é só flores, né? O sistema é organizado e ele pune quem não cumpre, né? Essas não, é bem por aí. Alexandre, com relação à gestão da fazenda, comercialização de grãos de forma geral, como é que tu enxerga assim, essa diferença de modo de enxergar? O produtor lá, eu acho que por ser menor, ele se envolve mais nisso, né? Ele está mais ativo nessa parte de comercialização e gestão da propriedade. Sim. Eu costumo dizer que eles têm um domínio bem amplo, assim, da questão dos custos, né? Sabem exatamente onde foi os gastos, eles têm um bom histórico de área, né? De custo, de produtividade. Eles são muito bons nessa questão de gestão da propriedade, assim. A questão da comercialização, eu acho que não difere muito da gente no sentido das ferramentas, né? Hedge, barter, são parecidas, né? Eles nem todos têm armazenamento próprio, né? Mas eles têm muitas cooperativas, né? Um sistema muito cooperado, onde tem benfeitoria muito perto das fazendas. Não precisa, né? A gente falou um pouco da infraestrutura, mas caminhão faz distância curta, né, cara? E trem faz distância longa. Então, eu lembro quando eu estava na Dakota, eu dirigia, sei lá, no máximo, talvez, os mais longe que eu fui, assim, foi uns 50 quilômetros, porque era canola, né? Mas se eu pegar milho, qualquer armazém aceitava, mas canola às vezes era um específico, assim, a gente ia viajar um pouco mais. Mas 50 quilômetros não é nada. Pois é. Então, essa questão do escoamento e comercialização, o escoamento principalmente, né, tem essa facilidade, mas a comercialização em si é muito parecida, né, de alguma coisa é vendido antes mesmo, né, um contrato prévio ali, mas a maioria ainda vende na colheita, né, a maioria ainda vende na colheita e acaba pegando um preço um pouco mais baixo. E eles são muito atentos ao nosso mercado, muito atentos, então eles... muitos já sabem assim, o Brasil está colhendo agora, vai cair o preço, eles têm isso bem claro assim com relação à safra brasileira. Talvez mais do que nós com relação a deles. Pode ser, mas assim, eles sabem mais do que a gente imagina, assim, no sentido, principalmente no sentido comercial e Bolsa de Chicago, né? A questão de quando que vai ser o melhor preço. Então... E o produtor que faz, né? O produtor acaba fazendo... tu não vê muito... É engraçado lá, tu não vê muito o agrônomo rodando, eles têm é um pouco mais fechado nesse sentido, assim, né? Eles têm as cooperativas, os escritórios onde eles se encontram, mas o agrônomo não vai muito na propriedade, sabe? Como é que é essa questão de consultor? É o próprio produtor que... Não, tem os consultores, mas é bem fechado, assim, são grupos bem fechados, né? Tipo, não vai um vendedor... Aqui eu brinco, né? Tem às vezes na frente da fazenda é proibido vendedor e tal.
Eu acho que lá eles não têm a cultura mesmo de, eu vou pegar minha caminhonete e vou ir lá visitar. Geralmente, tu tenta pegar o contato, fala com a pessoa, ou se encontra num distribuidor, né? Tenta pegar... Não é na propriedade. Não é na propriedade, né? São mais fechados. São mais fechados. Eles respeitam muito a propriedade privada, né? Poxa. Então é diferente isso. Quando a gente fez os crop tours lá, a gente ficava morrendo de medo, né? De entrar e daqui a pouco alguém vai sair com uma arma aí e vamos correr. E sempre perguntavam, o que vocês estão fazendo aí? Aí a gente usava uma camiseta da universidade. Sim. Não, eu tô fazendo um trabalho para a universidade aqui, estamos vendo produtividade. Eles, legal. Daí gerava uma conversa. Guardava a arma. Não, nunca não chegou nesse nível, mas a gente sabe que pode acontecer. Não, eles têm um respeito com a propriedade privada que é diferente, né? Se tem a placa lá, no trespassing, né? Não entre, aí eu nem entro. Nenhum não vai. Se não tem nada, beleza, tá, vai ali, entra um pouquinho, dá uma olhada. Mas se tem a placa, eu já nem... Porque aí é melhor não arriscar. Melhor não arriscar. E Alexandre, partindo para o final, sempre no final da conversa tem uma pergunta que é a dica de ouro, né, Ti? Sim. Que é um fechamento, digamos assim, de tudo que a gente vem conversando. E eu queria saber qual que é a dica de ouro do produtor brasileiro, que é um baita produtor, que sabe produzir, que o foco dele é produzir, produz muito bem. Mas o que a gente pode pegar de exemplo do produtor americano para a gente estar aplicando aqui nas nossas áreas também? Claro, não, com certeza. Seria um resumo, né, mais ou menos da nossa conversa. Eu vou adicionar alguns outros pontos, mas eu acho que essa questão da rentabilidade, né, de tomar esse cuidado, assim, claro que a gente quer produzir mais, está sempre buscando a tecnologia, a gente tem material que produz, a gente tem agrônomos tecnificados para posicionar bem os produtos, a gente tem tudo isso, né? Geralmente a gente falha, o clima não nos ajuda, ou alguma questão política, né, que não facilita, mas acho que focar na rentabilidade, né, pensando do produtor, o que o produtor americano pode passar para o produtor brasileiro, focar na rentabilidade, acho que fazer o básico bem feito, isso aí, quanto mais eu aprendo e ando por lá, eu vejo o quanto isso é importante, né? Às vezes a gente está pensando no pente fino ali e está esquecendo de uma coisa básica, assim, a gente falou da plantabilidade, poder fazer um plantio, tentar não correr, né, no plantio. Eu sei que é difícil, né? Às vezes o clima tem que andar um pouco mais rápido, né? Mas o máximo que der, caprichar ali no plantio. Uma coisa que eles têm, assim, que é muito cultural deles, eles têm muito capricho com o maquinário deles. Eles passam boa parte... Claro, lá tem o inverno, né? Então eles ficam 3 meses intocados na oficina, assim, né? Só revisando no galpão, revisando, ajeitando, ajustando. Então, eles têm muito capricho com o maquinário lá. Outra questão... E aqui tem, eu acho que... Mas eu acho que lá é bem... percebe logo de cara, eu acho que é a questão da união entre os produtores, assim, né? Eu olhei o exemplo ali, desde cedo, se envolver com a Capital, né, em Washington, mas as associações de produtor, cada estado tem a sua associação de produtor de soja, produtor de milho, de trigo, é muito organizado. Essas organizações, elas financiam muito da pesquisa que volta para esses produtores, né? Via universidade ou via algum consultor, né? Então é um sistema que se retroalimenta. Acho que a questão da união dos produtores e aquela questão do uso do tempo, né? Tipo, acho que todo mundo fala, né? O tempo é dinheiro. Quanto mais tu puder usar o tempo a teu favor e aumentar a tua eficiência do sistema, melhor vai ser, né? Acho que são coisas que o produtor americano acho que tem a nos ensinar aí. Mas eu queria, né, corroborar com o que tu falou, que cara, eu acho que o produtor brasileiro é um gênio, é quase que um santo, assim, faz milagre, porque a gente produz num ambiente que é muito desafiador, né? A gente pega aí as últimas 5 safras do Rio Grande do Sul, teve protesto na Expo Direto. Como é que faz, né, cara? É quase contra tudo e contra todos, né? E o produtor segue firme e forte na atividade. Então, acho que isso tem que sentir orgulho. Claro que a gente não pode ser cegado aos problemas, né? Tem que ter orgulho, mas também tem que ir sempre em busca da solução e
né, evoluir, buscar evoluir. Se tiver que dar um passo atrás, daqui 2 anos dar esses 2 passos para frente. Então acho que ter um pouco de humildade assim, para entender o momento, né? E buscar se manter no setor, né? Sobreviver nesses anos difíceis, porque eles não têm esse problema lá. É muito mais estável. Então é difícil a gente ouvir quebradeira, problema de fornecedor. Então acho que fica essa mensagem aí pra turma. Maravilha. Eu concordo contigo em tudo que tu falaste aqui. Eu vou ressaltar um ponto que até hoje eu nunca tinha falado sobre, mas eu achei legal tu falar, que é a união dos produtores. Muitas vezes eu acho que o produtor, ele não sei se tem vergonha de perguntar pro outro ou o quê, mas pergunta pro teu vizinho, às vezes, o que é o manejo que ele tá fazendo, o que é o diferencial, como que ele tá tendo um resultado diferente. Eu nunca vi, eu pergunto muito para outros produtores, eu gosto de fazer contato com produtores amigos de outras regiões, de São Borja, de Pelotas, de onde quer que seja. Se eu vejo que o cara tá fazendo uma coisa diferente, eu mando mensagem, eu chamo no Instagram, eu pergunto, e até hoje não teve nenhum que não me respondeu, que não me contou o que ele tava fazendo de diferente. Eu acho que às vezes talvez falta um pouco perguntar, sabe? O cara fica mais tímido, mais na dele, e às vezes a informação tá ali do lado. E essa união, isso de tu buscar a informação, daqui a pouco vai nos ajudar a chegar num próximo nível de resultado. Porque, de novo, o produtor sabe produzir. 95% do que tem que fazer, ele faz redondinho. Mas às vezes é um detalhe que vai te dar o diferencial para tu ter um resultado diferente. Então, acho que isso é importante. Com certeza. Alexandre, te agradeço demais o teu tempo, a disponibilidade. Uma baita de uma conversa, foi um prazer falar contigo. Quem quiser te achar, quem quiser seguir a AgroConnection, como é que faz? Olha, a gente tá aí nas principais plataformas, né? No Instagram, também no LinkedIn. Acho que são as duas que eu tenho utilizado mais. O AgroConnection também posta mais. Então, se quiser me seguir, é @atononrosa, ou procura por Alexandre Tonon Rosa, vai estar aí na descrição do episódio. E o AgroConnection é @oagroconnection. Então a gente vai, inclusive semana que vem, iniciando a viagem, vamos estar postando bastante sobre essa expedição no Centro-Oeste brasileiro. E nos acompanhe lá, a gente tem os podcasts, como eu falei, né, no Spotify, o canal no YouTube, é só buscar por AgroConnection, que vai encontrar lá, né, as nossas entrevistas aí. E te parabenizar, né, cara, pela iniciativa em fazer um podcast mais da nossa região, tratar dos assuntos da nossa região. Claro que hoje a gente falou foi um pouco além, e também outros convidados vão falar. Então, eu sei como é produzir conteúdo e tem que seguir firme, que é muito... traz muita coisa pra gente, né, no sentido de... A gente estava falando, né, conexões, compartilhar conhecimento, e vai de encontro que tu falou ali. Acho que a gente tem que estar sempre conversando, trocando ideia, porque a informação tá aí. A gente só precisa achar ela. Ela tá aí, não, né? As pessoas têm informação, as respostas elas estão no ambiente, né? A gente só precisa achar elas, né? Conversar com as pessoas. É bem por aí. Eu também te parabenizo, porque a gente que faz conteúdo é porque gosta, né? É porque gosta, porque não é fácil, né, Tchê? Não é fácil. Nós estamos aqui hoje fora do horário de trabalho, não é gastando o nosso tempo, mas né? Tu tem a tua esposa, eu tenho a minha, mas a gente está aqui conversando porque a gente gosta e para tentar trazer mais informação pro produtor. Então parabéns a nós, né, que estamos produzindo. Isso aí. Valeu. Bueno, gurizada, vocês me seguem no Instagram vini.agro93. A gente fica por aqui. Para quem chegou no final do episódio, é o pessoal que tá preocupado em aprender, o pessoal que quer buscar informação. Então já curte o vídeo, compartilha, isso nos ajuda muito. Sigam o canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu. Valeu, até a próxima. Valeu.